estamos de volta para mais uma receita da Lid. E vocês pediram lá no Instagram receitas práticas, rápidas para o dia a dia. E uma das receitas pedidas para mim foi o requeijão. Requeijão, sim, aquele que tem lá no supermercado, mas que muitas vezes, se a gente for olhar o rótulo, existem alguns ingredientes que a gente não conhece muito bem. Então aqui a gente vai fazer um ingrediente com tudo que a gente conhece, tá? Eu vou fazer um requeijão com base de proteína animal, ou seja, é um queijo, só que você pode substituir este queijo por mandioca cozida. Então vamos lá. Todos os ingredientes são iguais, todos os ingredientes são na mesma quantidade, a única diferença é que no lugar do queijo frescal você vai colocar mandioca cozida, bem molinha para dar certo e bater. Beleza? O restante é idêntico. Eu costumo utilizar a receita com a mandioca nas escolas públicas para deixar o frango cremoso e fazer ali o papel do requeijão, para passar no pão. As crianças adoram e você também vai adorar. Então vamos parar de enrolação, blá blá blá, e vamos começar. A gente vai precisar do liquidificador, tá? E aí eu vou colocar os líquidos desta receita primeiro. Então eu vou utilizar o leite de castanha. Ai, mas eu tomo leite da vaquinha integral. Pode colocar. Eu vou utilizar azeite de oliva virgem, porque pode ser que a gente aqueça essa receita, né? Para colocar em alguma preparação. Se você não vai aquecer, vai utilizar para passar no pão, pode utilizar o extra virgem. Eu vou colocar sal. E aí eu vou utilizar algo que talvez você não conheça muito e não encontre muito por aí, que é a levedura nutricional. O que é levedura nutricional? É uma fermentação inativa da beterraba que tem vitamina B12. Então, além disso, também confere um gostinho de queijo. Para quem não for utilizar o queijo, for utilizar a mandioca, é legal de colocar. Ai, mas Lídia, eu não encontro lugar nenhum. Não tem problema, você vai colocar a mesma quantidade de alho em pó e cebola em pó. E falar um pouquinho aí desses temperos em pó, gente, né? Eu já ensinei vocês aqui a fazer o lemon pepper. Para quem ainda não viu, vai lá, mini flashback. Esses ingredientes em pó, é muito importante que a gente leia o rótulo, tá? Para ver se tem aquilo mesmo que a gente imagina. Alho em pó tem que ter o quê? Alho. Cebola em pó tem que ter o quê? Cebola e nada mais, tá? Então presta atenção nesses condutores que muitas vezes utilizam para dar volume a essas preparações, tá? E vou colocar noz moscada. Eu vou ralar na hora. Então uma outra sugestão aqui sobre temperos e especiarias é sempre você utilizar ela da forma íntegra e você aí na tua casa ralar na hora para ter acesso a sabor, a nutrientes, enfim. Então eu ralei aqui minha noz moscada e aí agora vamos para a parte do nosso queijo, que poderia ser a mandioca cozida. Eu vou colocar aqui o restante da levedura que sobrou aqui no meu potinho. E agora eu vou bater para ficar bem lisinho e bem homogêneo. Algumas dicas aqui sobre esse nosso requeijão. Número 1, agora eu já vou colocar no pote onde eu vou armazenar, tá? E aí é o seguinte, ele fica numa consistência mais líquida, só que quando ele vai para a geladeira, daqui a uma horinha, ele vai ter a consistência de requeijão, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Essa é a dica número 1, porque senão vocês vão falar, nossa, mas não tá muito líquido, não? Ele vai ficar mais consistente quando vai ao refrigerador, tá? E como vai ao refrigerador, a gente deixa ele um ponto antes. E dica número 2, muito importante também. Se você não quer utilizar, eu não quero utilizar levedura, nem alho em pó, nem cebola em pó, o que eu posso fazer? Colocar a mesma quantidade de polvilho azedo, tá? Então aqui no liquidificador, no lugar de levedura e alho em pó e cebola em pó, eu coloco polvilho azedo. Só que qual é a diferença? Para esse polvilho não ficar cru, antes de eu colocar no meu pote, eu tiro do liquidificador,
aqueço na panela por 2 a 5 minutinhos, é bem rapidinho mesmo, só para aquecer. Coloco no meu pote e aí vai para a geladeira. Se a minha intenção já é utilizar esse requeijão para culinária, ou seja, ele vai para cocção, aí eu não preciso fazer isso quando uso polvilho azedo. Só que se a minha intenção é passar no pão, então eu coloco aqui por 5 minutinhos na panela e depois coloco no meu pote. E é isso, simples assim. Ele tem a validade de 10 dias na geladeira, só que ele tem a validade de 3 meses no congelador. Então, se eu não vou consumir isso tudo aqui em 10 dias, né? O que eu faço? Eu divido em potinhos menores e levo ao congelador. Para descongelar, você coloca um pouco antes no refrigerador para ele ficar molinho, bate só para ficar lisinho e pode utilizar normalmente. E tá pronto aqui o nosso requeijão caseiro.